Olá, tudo bem? Estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre projetos de vida, sobre tecnologia e inovação com o engenheiro de materiais Luiz Henrique Ocuso. Luiz Henrique, como nós estávamos falando, é importante a gente ter agora uma ideia, ou pelo menos uma noção, que eu acho que prever é muito difícil totalmente, mas ter uma ideia do que vem para o futuro. O que isso pode transformar o nosso dia a dia? Certo. Eu costumo brincar assim que impressão 3D é teletransporte, né? Porque aquele conceito que a gente via nos filmes de teletransportar uma coisa é o quê? Você desmaterializar um objeto e materializar ele em outro lugar, né? Com a impressão 3D é quase isso, só que você vai partir de um arquivo digital e com uma impressora 3D você consegue materializar esse objeto em qualquer lugar, né? E é interessante citar isso porque tem empresas que já estão explorando essa questão do teletransporte, né? Que seja, por exemplo, uma determinada peça de reposição. Então você tem um eletrodoméstico na sua casa, um micro-ondas, vamos supor, e aí quebrou o puxador do seu micro-ondas. Você pode ir até uma loja e comprar o puxador desse micro-ondas, ou você pode entrar no site do fabricante, fazer o download do arquivo e imprimir o puxador do seu micro-ondas. Você tem um carro, quebrou um botão no painel do seu carro, você pode entrar no site do fabricante, comprar ou pegar gratuitamente o arquivo e você vai fabricar dentro da sua própria casa, com uma impressora 3D, aquele botão que quebrou. Então, por aí a gente começa a imaginar o mercado. Exatamente. Muda totalmente, né? A relação entre o fornecedor, a indústria, o consumidor, ele passa a comprar uma outra coisa. Exato. E isso vai implicar em mudanças, assim, inclusive na questão logística. Então hoje você transporta produtos, muitos deles são peças de reposição e você vai deixar de transportar. Você vai enviar por e-mail e vai imprimir dentro da sua própria casa, né? Você começa a esbarrar em questões fiscais. Você tem um determinado produto importado, você tinha que importar uma peça de reposição, agora não. Você vai importar um arquivo, quer dizer, como é que é? Esse arquivo saiu de um país e foi para o seu computador em outro país, ele vai pagar uma taxa de importação, né? Porque a internet é livre, você faz download de um arquivo em qualquer parte do mundo, né? Então começa a esbarrar em outras questões que vão envolver questões logísticas, fiscais, tributárias e tudo mais. Isso é uma coisa legal que o pessoal tem discutido, como é que vai ser. É verdade. Né? Então, a legislação muda completamente, a relação, né, os direitos, os deveres de cada um. Exato. E esbarra em tudo isso, né? Inclusive, assim, trazendo para a questão do nosso cotidiano, né? Eu que mexo com impressão 3D, tenho um negócio que também, né, dentre outras coisas, mexe com impressão 3D, a minha empresa. Os escritórios de contabilidade têm uma certa dificuldade. Porque eu não sou uma indústria, mas eu compro matéria-prima e entrego um produto. Então, assim, como é que você vai ter uma nota de matéria-prima, tira uma nota de produto, mas eu não sou uma indústria. Por quê? Porque os equipamentos deles não são industriais. São impressoras 3D de uso doméstico, se eu quiser. Eu posso ter na minha casa, do lado da minha cama, né? Então, começa a entrar em outras questões práticas, mas que, assim, ainda não estão muito bem resolvidas, né? Então, tem se discutido muito essa questão, né? Como que fica isso, como é que a tributação entende isso, como é que a contabilidade vai entender isso. Então, assim, isso já afeta o nosso dia a dia, né? E é interessante de ver porque o futuro chegou, né? E assim, como é que a gente está lidando com isso? A gente ainda está entendendo como é que funciona isso, vai exigir uma série de adaptações, né? Inclusive mudanças na própria legislação. Perfeitamente. Falando sobre legislação, e a gente sabe a tecnologia evoluindo, o nosso dia a dia mudando, já se fala muito nos carros que vão dirigir sozinhos, né? Não vai precisar de um autônomo, sem um motorista, né? E isso tudo acaba caindo também nesses problemas da legislação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também já continuando falando sobre a indústria 4.0. Exato. Tudo isso que a gente vê assim de muito disruptivo, em geral, está envolvido no conceito da indústria 4.0, né? Que seria a quarta revolução industrial, né? Que envolve inclusive a impressão 3D, né? Mas a indústria então 4.0, já que estamos falando disso, quais são os conceitos que estão debaixo da indústria 4.0? É a inteligência artificial, a impressão 3D, a robótica, a computação em nuvem, né? Então, já tem nos nossos smartphones computação em nuvem. Você tira uma foto e você já manda para um servidor. Quer dizer, se você perdeu o seu celular, em algum lugar fora do seu celular, aquilo ali está salvo, na nuvem, né? Então você consegue recuperar aquele arquivo, né?
A internet das coisas, que é aquele conceito de você conectar uma série de coisas e criar um banco de dados gigantesco de modo que você possa explorar e correlacionar esses dados de uma maneira antes nunca vista, né? Então você começa a coletar dados de uma maneira muito abrangente e começa a fazer correlações desses dados. A medicina vai usar muito isso, né? Tem inclusive um exemplo muito legal de internet das coisas, né, que envolve computação em nuvem, que é um relógio daquele smartwatch, né, que é um relógio de pulso que na verdade é um computador e conseguiu identificar, né, prever que o usuário ia ter um infarto. Por quê? Porque ele tinha um sensor que monitorava os batimentos cardíacos daquele paciente e em determinado momento o software identificou uma anomalia no ritmo cardíaco daquele paciente. E aí ele emitiu um alerta de que o paciente não estava bem, não sabia exatamente o que era, mas conseguiu identificar que tinha alguma coisa errada. E aí esse paciente se encaminhou para um hospital e ele realmente estava tendo um princípio de um infarto, por exemplo. Isso, a internet das coisas, está dentro desse assunto, então. Isso. Então, ele se refere a, vamos dizer, são milhares de fatores da diversidade que consegue, vamos dizer, através de um computador, compilar. Isso para poder observar situações que fogem daquela rotina. Perfeitamente. Essa é a ideia. Então, essa é fazer a captação de dados de uma maneira muito massiva, incluir isso tudo num banco de dados gigantesco e interpretar esses dados e correlacionar um dado com o outro para que você possa tirar algumas conclusões que antes não eram possíveis. Né? Então essa é a ideia da internet das coisas. E a internet das coisas porque esses dados todos vão estar conectados via uma rede, que é a internet. Né? Na questão do carro autônomo mesmo, muito tem se discutido isso. Né? A Tesla Motors já está fazendo o carro autônomo. A Audi já tem um módulo de carro autônomo sendo testado nos modelos top de linha da marca. Né? A Volkswagen já tem algumas tecnologias autônomas nos veículos. Né? E aí, como você disse, a gente esbarra na questão legal, né? Quer dizer, você tem um carro autônomo, então você aperta o botão no painel e você delega para o próprio carro a responsabilidade de dirigir. E aí você se envolveu no acidente. De quem é a culpa? Né? Então aí você entra na questão legal. Pô, a culpa é do fabricante? É do programador? É do fabricante do sensor? Do fabricante do GPS? Quer dizer, quem falhou? Né? Ou a culpa é sua porque você permitiu que o carro se virasse, né? Fizesse as coisas de maneira autônoma, mas você deveria estar ali supervisionando o funcionamento do carro. Então você começa de novo a entrar em questões antes impensáveis. Né? Então, que não eram previstas porque não existiam situações similares, parecidas. Exatamente. Né? Então tudo isso, né? E esses conceitos novos, como eles estão todos debaixo daquela ideia da indústria 4.0. Né? A própria robótica mesmo. Já existem as fábricas do futuro, que eles chamam, que são braços robóticos que vão comandar as impressoras 3D. Então esses braços robóticos eles são responsáveis por repor a matéria-prima na impressora 3D, apertar o botão para reiniciar a produção daquela peça e quando a peça terminar, o braço robótico vai lá e remove a peça da mesa da impressora 3D. Então Sim. Já existe o conceito das fábricas do futuro, que são toda inteira automatizadas, envolvendo impressão 3D, inteligência artificial e robótica, por exemplo. Né? A própria inteligência artificial é um conceito que tem se falado muito. A IBM criou o computador, né, dela, o supercomputador de inteligência artificial chamado Watson. Né? No final do ano, eles submeteram o Watson a um concurso para testar a capacidade de raciocínio dessa inteligência artificial. Quer dizer, ele não só armazena informações, ele sabe agir com aquele conjunto de informações, ele toma decisões. Exato. E aí é interessante que eles criaram um módulo jurídico desse Watson, né? Quer dizer, é um advogado baseado em inteligência artificial. E o que eles constataram? Que o índice de acerto desse advogado virtual é de 90%. E os melhores advogados dos Estados Unidos têm um índice de acerto ou precisão de 78%. Puxa vida. Então, quer dizer, já existe um computador, né, que através de inteligência artificial consegue ter uma eficiência maior do que o ser humano. Né? Há alguns anos atrás já teve a inteligência artificial daquele computador que joga xadrez. Sim. E aí ele disputou 10 partidas com o melhor jogador de xadrez do mundo e ganhou as 10. Então, quer dizer, a inteligência artificial ela começa a disputar,
né, determinadas coisas e provar que ela pode ser mais eficiente do que os humanos, né? Sim. Porque naturalmente o computador consegue fazer correlações de uma maneira muito mais rápida e muito mais abrangente do que a nossa capacidade, por exemplo, né? Então, é a própria medicina, né? Eu citei o exemplo desse relógio que identificou uma anomalia no batimento cardíaco do usuário e da mesma maneira você pode fazer correlações entre vários fatores no sangue, no organismo desse paciente, identificar uma pré-diabetes, um pré-câncer e outros tipos de anomalias no organismo, né? Isso para a medicina, porque a preventiva vai ser muito melhor no sentido de que vai desafogar os hospitais, pronto-socorros. Há uma prevenção, ou seja, algo que vai alertar para que as pessoas tomem cuidado, né, com certas possibilidades de doenças. Sim. Um outro exemplo prático aí da inteligência artificial é na questão de sismos, né? Então, a identificação a previsão de um terremoto, por exemplo. Então, já existem sistemas de inteligência artificial que interpretam o padrão de sismos ou de tremores de uma determinada região. E aí, quando aqueles sistemas correlacionam determinadas anomalias, com grande chance eles preveem um terremoto e que talvez não fosse previsto pelos centros geológicos, por exemplo. Essa já uma inovação que já existe, né? Quer dizer, já está no nosso cotidiano, né? Bom, só para terminando a conversa aí, eu tive num congresso de inovação na indústria no final do ano passado e lá se falou muito de um sistema que a GE implantou nas turbinas, que é um sistema de inteligência artificial nas turbinas de geração de energia. Então, a própria turbina, ela se reconhece e ela sabe o que está acontecendo com ela. Então, ela consegue prever, através de captação e análise de dados, ela vai analisar a vibração, temperatura, a rotação, né, da turbina, enfim, de vários componentes, e ela consegue fazer a manutenção preditiva, que é o quê? Aquela combinação de dados vai prever que a turbina vai ter uma parada por excesso de carga, por exemplo, ou por falta de lubrificação. Então o próprio sistema gera um alerta para o centro de controle e ele predita o defeito. Ele diz, olha, essa turbina provavelmente vai parar daqui a 17 horas por problema de lubrificação, né? Então você tem a manutenção preventiva, que a gente já faz hoje, mas você passa a ter a manutenção preditiva. A própria máquina diz para você que ela vai ter um problema. Isso também é uma inovação. Nossa, é um avanço tremendo. Com certeza. Que isso nos traz economia, nos traz menos riscos de acidentes. Com certeza. Que, infelizmente, sempre nós vamos estar sujeitos, mas que diminui muito. Uhum. E esse realmente muito interessante esse assunto. E eu queria agora, infelizmente nós estamos realmente com o prazo já terminado aqui, que você desse então uma última mensagem, o que você poderia passar assim, para os telespectadores desse assunto que você ainda não falou, mas que você poderia passar. Tá, então sobre a impressão 3D, acho que foi o tema central aí. Bom, o pessoal fala aí que no futuro a gente vai ter dentro de casa uma impressora 3D assim como a gente tem um micro-ondas, né? E eu acredito nessa ideia. Como eu disse, já existem empresas explorando essa questão de você fazer o download de um componente e materializar, fabricar ele dentro da sua própria casa. Então eu digo aí para o espectador que ainda não tem uma impressora 3D, tem interesse em conhecer, então está convidado para conhecer lá, entre em contato comigo. E poxa, se você não tem uma impressora 3D ainda, com certeza um dia você vai ter. Então, pessoal, estamos à disposição aí, quiser conversar sobre esse assunto. Fiquem à vontade. Muito obrigado, Luiz. Tá, a gente está muito agradecido, eu tenho certeza que esse programa vai ter uma audiência muito boa. As pessoas estão vendo o que como porque se está cada vez mais falando sobre esse assunto, mas infelizmente poucas pessoas têm acesso a essas informações que hoje a gente tentou colocar aqui de uma forma simples, de uma forma leiga, né, para que todos entendam. E muito obrigado, então. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. E eu gostei muito de você, eu tenho certeza que nós ainda vamos poder ter outras oportunidades para fazer outros programas sobre outros assuntos também. Sem dúvidas.
E nós então terminamos por aqui. Até um próximo programa #Projetos.